Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos finalizar a designação do capítulo aqui, capítulo 16. E aí, como é que está sendo a conferência geral para vocês, tá bom? Escreve aí no comentário. Vamos lá aqui, capítulo 16, eu vou ler alguns versículos. Jesus Cristo, ele falou sobre o convênio dele sobre reunir as tribos de Israel. E aqui no versículo 13 ele disse o seguinte: mas se os gentios, quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não pertencem à casa de Israel, tá bom? Também chamados como pagões, né, que não conhecem o evangelho de Jesus Cristo. Então, esses são os gentios aqui. Mas se os gentios se arrependerem e voltarem para mim, diz o Senhor, eis que serão contados com o do meu povo, ó casa de Israel. Olha só que interessante. Se os gentios eles se converterem ao Senhor, voltarem-se para o Senhor, eles passam a pertencer à casa de Israel. Olha só o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 2, 19 em diante. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, quando a pessoa se batiza e entra para o evangelho, ela passa a pertencer à família de Deus. O Senhor tem feito uma família, levantou uma família começando lá com Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Então essa é a nação eleita, tá bom? Claro, né, que aqui também tem a parte espiritual. A gente entra não por linhagem sanguínea, a família eleita, mas por linhagem espiritual, por aceitarmos o evangelho. E Jesus Cristo ensina várias e várias vezes que até de uma pedra, Deus ele pode suscitar descendência a Abraão. A importância é nós nos unirmos ao Senhor por meio de convênios e obedecer esses convênios. O apóstolo Paulo ainda fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, por meio da igreja de Cristo, que é criada pelo próprio Salvador Jesus Cristo, nós se tornamos, então, parte, né, da casa de Israel. Bom, aqui também, né, não vai dar tempo de ler muito, mas tanto Nefe como outros falaram sobre a profecia do tempo dos gentios, quando o tempo dos gentios acabar. Bom, qual é o tempo do gentio? O tempo do gentio é agora, né? Então, já teve o tempo de Nabucodonosor, o tempo do Egito, né, de Faraó, e agora os reinos, o reino dos gentios. Mas todo esse reino dos gentios também vão acabar com o milênio, tá bom? Porque aí vai acabar o tempo dos gentios e vai entrar a era de Cristo, tá bom? Continuando aqui, versículo 3 Nef 16, versículo 17 em diante. Aqui no versículo 17 em diante, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele está citando aqui Isaías capítulo 52, versículo 8, 9 e 10, tá bom? Então ele vai estar citando aqui, vamos ver o que nós podemos aprender aqui, algumas coisas desses versículos. Versículo 17. E então serão cumpridas as palavras do profeta Isaías que dizem, tuas sentinelas alçarão voz. Às vezes lá no Isaías, algumas traduções falam sentinelas, outras falam atalaias, tá bom? Aqui nesse caso, está falando de líderes eclesiásticos que saem para pregar o evangelho. Eles vão sair para compartilhar o evangelho, porque o Senhor havia prometido juntar, né, dos 4 cantos da terra as tribos de Israel. E isso acontece por meio da pregação do evangelho. Então, as sentinelas, ou os atalaias, são pessoas autorizadas a compartilhar o evangelho, elders, sisters, e aí vai, tá bom? E ele diz assim, tua sentinela alçarão a voz, juntamente cantarão, porque verão olho a olho quando o Senhor fizer com que Sião volte. Sião, né, é a reunião do seu povo. Então, a pregação do evangelho faz com que todos sejam congregados em um só local, ou seja, não local físico, mas aqui, no caso, todos estejam unidos à mesma fé, se unindo ao Senhor por meio do convênio. Exultai, juntamente cantai, lugares desolados de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu Jerusalém. Aqui, o significado aqui, exultai, cantai, alegrai-vos, consolai-vos, é que o evangelho vai chegar a todos, tá bom? Então o Senhor, ele faz com que ele remiu todo o seu povo.
Versículo 20, o Senhor desnudou o seu braço, ou seja, vai ser visto isso perante as nações, tá bom? O evangelho chegando a todas as nações. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de Deus. Bom, lá em Isaías 52 fala muito sobre os montes, né? E quão abençoados são os pés do que anunciam boas novas sobre os montes. Os montes aqui, nesse caso, vai significar nações. Então, o evangelho de Cristo, ele vai para todas as nações. Aliás, essa é uma promessa da escatologia, né, em Mateus 24, falando sobre os últimos dias. Ele fala que Cristo não virá até que o evangelho chegue a todas as nações, a todos os povos, tá bom? Então, todos precisam ter essa oportunidade de aceitar o evangelho. Então, o estudo de hoje, vou ficar por aqui. Espero que possamos desfrutar aí de uma linda conferência geral, né? Não somente ficarmos admirados com as palavras, mas realmente colocarmos em prática, ser coisas que mudam a nossa vida, mudar a nossa percepção da maneira que nós enxergamos as pessoas, da maneira que nós enxergamos o nosso próprio Salvador Jesus Cristo, o Pai Celestial, que enxergamos a nós mesmos, a maneira, ver de uma maneira diferente todas as coisas, tá bom? E essa conferência possa trazer mudança em nossa vida. E ainda bem, né? Sempre fica gravado, então poderemos estudar várias e várias vezes a conferência. Uma coisa aqui no canal eu tenho procurado fazer, no aplicativo do Biblioteca do Evangelho, tem aquela novidade que é citação do dia. Todo dia tem uma citação da conferência geral. E eu estava esperando muito já mudar essa conferência geral para mim pegar firme com essas citações. Vai ser mensagens curtas de 3 minutos, né, que traz uma reflexão de um ponto que é trazido ali da conferência geral para nós. Isso vai nos ajudar a nos conectarmos com Deus, a nos conectarmos com a vontade de Deus por meio dos profetas e apóstolos, líderes que dedicaram o seu tempo ali para compartilhar a palavra do Senhor, com certeza buscar auxílio do Senhor para saber o que deve falar. Então nós devemos estudar essas palavras. Bom, então aqui no canal, o meu foco principal é o Vem Segue. Eu sempre vou gravar o Vem Segue, que é diário a nossa meta. Todos os dias estudarmos juntos. Mas além disso, vou também ver a possibilidade de cada dia ir trazendo ali também um discurso, né, da conferência geral, que é a citação do dia. Apenas uma frase assim e pensarmos a respeito dessa frase, o que ela significa para nós, qual é o desafio dessa frase, qual é o propósito desse discurso, tá bom? Então, eu quero já agradecer desde antemão aqui o meu amigo Sérgio, né, que mora lá no Japão, e aí ele manda para mim a citação do dia para mim estudar antes, né? Porque como lá sempre a citação do dia no Biblioteca do Evangelho, só para explicar para vocês, todo horário, meia-noite, muda para nós, tá bom? Aí de manhã eu faço a mensagem. Então eu preciso estudar antes, porque senão eu não consigo fazer. E o meu amigo Sérgio, como lá no Japão são 12 horas diferentes, então lá muda primeiro, aí ele manda para mim. Aí ele mandando para mim, eu já estudo um dia antes, né, a conferência geral, a citação do dia. Então vou mandar o meu forte abraço aqui para o Sérgio, né, Sérgio Kozek, que sempre está me ajudando aí com a citação do dia, e também não só ajudando a mim, mas a todos nós, tá bom? Com a citação do dia. Antes ele mandava em inglês, aí eu pegava a ajuda da Bárbara para traduzir, pegava a Bárbara, minha filha do coração, pegava a ajuda da da Carme Moretti, várias pessoas, né? Eu pegava e pedia ajuda ali. Agora ele já manda traduzido para mim, aí eu não preciso pegar ajuda ali, tá bom? Que eu não. Eu poderia colocar no Google, traduzir também, é uma das opções, mas as pessoas estão aí sempre com tanta alegria para servir que eu pedia para elas compartilhar aí. Então é isso, tá bom? Gratidão pelo nosso estudo de hoje. As escrituras aqui de hoje, eu acho que o foco principal foi mostrar, né, que o Senhor ele vai desnudar o seu braço, mostrar o seu poder a todas as nações, convidando todos a virem para o Evangelho por meio da pregação do Evangelho. A coligação de Israel. Acho que o foco principal aqui é a coligação de Israel. Eu compartilho essa mensagem com vocês
em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.